querido, queremos neste momento pedir ao Senhor que venha nos ajudar mais uma vez, que Ele traga uma palavra que vem do Senhor para as nossas vidas e que ouçamos com alegria. Se houver alguém aqui essa noite que não tenha Ti como Senhor e Salvador, que possa reconsiderar isso na sua vida e receber a Ti como Salvador da sua vida, porque essa é a maior vitória que qualquer ser humano pode ter, a salvação em Jesus. Assim te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, como é bom poder voltar aqui na Igreja Presbiteriana do Tangará. Uma grande alegria poder estar aqui. Hoje, além da minha esposa, Lauri, que veio comigo aqui mais uma vez, também veio o John, com a sua esposa Eliane. John veio me ajudar nessa parte da música. Próxima vez que ele vier, ele vai tocar aí, pelo menos, teclado, o trompete, alguma coisa assim. Queremos mais dele. Bem potencial. Meu amigo também, irmão Isaías, está aqui com sua esposa Beth. Então, é muito bom poder estar na casa do Senhor e vir aqui para a gente cultuar o seu nome. E agora que vamos meditar na palavra, queremos ler a palavra no livro de Atos. Atos, nós vamos ler no capítulo 4, mas eu gostaria que a gente, antes mesmo da leitura, fizéssemos aqui uma incursão aqui no início do capítulo 3. A igreja do Senhor Jesus Cristo está em crescimento, em todos os sentidos, numérico, espiritual, relacionamentos, e o Senhor vem manifestando o seu poder. Pedro e João, aqui no capítulo 3, eles entram no templo de Jerusalém, na porta chamada Formosa, e ali tem um coxo, um aleijado, alguém tem uma deficiência que ele não pode andar. Por isso colocavam ali diariamente, todo dia colocavam aquele homem. E quando ele pede uma esmola para Pedro e João, eles disseram: nós não temos ouro e nem prata. Eu creio que ele pensou assim: mais uma vez, todo dia alguém diz que não tem, né? Todo dia. Mas só que ele não sabia que aquele era um dia especial. Porque eles falam para ele: mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. Diz a palavra que então aquele homem, os seus pés, eles se firmaram, né? Os seus pés se firmaram e ele pôde se levantar de uma tal maneira, a gente não sabe explicar, nem sabe o que aconteceu, que ele entrou no templo, ele foi entrando pelo templo, andando e saltando de tanta alegria. E aí nós vamos então para o capítulo 4, o texto que nós vamos ler. Não será todo o capítulo. Nós vamos ler do capítulo 23 até o capítulo
Perdão, capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 31. E depois nós vamos ler o final do capítulo. Então, Atos capítulo 4, versículo 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas más? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo isso orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Amém. Nós vemos no início do capítulo 3 que um homem ele é curado de uma doença incurável. Tanto que a gente não sabe nem explicar como que tudo aconteceu. A gente não sabe explicar, mas graças a Deus que nós já presenciamos alguns milagres, inclusive de curas. É o nosso tempo. Muitas pessoas, às vezes pessoas chegadas nossas, às vezes parentes, às vezes irmãos da fé, às vezes pessoas que nem são da fé, às vezes são usados para ser curados, cirurgias, com médicos competentes, bons tratamentos, curas que não sei como que aconteceu, coisas de Deus, coisas de Deus. Aqui há uma cura direta de Deus. Ele fala em nome de Jesus, mas ele levanta-te. Na mesma hora, aqueles homens eles não eram médicos, aqueles homens eles não tinham experiência em tratamento de pessoas que tinham alguma deficiência física, óssea, muscular, não tinham. Eles eram homens comuns, mas o Senhor os usou poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Promessa dele mesmo. Irmãos, mas aqui eu quero começar pensando num detalhe aqui, porque toda vez que a igreja, e desde essa época, a igreja ainda estava no princípio, que muitas vezes até chamamos de igreja primitiva, estava no princípio, estava no início. Desde essa época, toda vez que a igreja faz algum bem, toda vez que a igreja ajuda uma pessoa de uma maneira ou de outra, vai ter sempre alguém para criticar. Vai ter sempre alguém para dizer: olha, soberbo, mas também com os recursos que tem, olha, está querendo se aparecer. Sempre vai ter alguém. E às vezes alguns querem parar. E é o que vai acontecer aqui. No capítulo 3, a parte que nós não lemos, no desenrolado, depois da cura desse homem, eles ficaram tão enfurecidos, as lideranças da cidade, que os chamaram Pedro e João. Eram apóstolos, dentre os 12, eles eram 2 desses apóstolos de Jesus.
que Jesus passou cerca de 3 anos os preparando, 3 anos ensinando a eles, 3 anos conferindo ensinamentos, inclusive dizendo para eles: olha, vocês não se preocupem, que se vocês esquecerem alguma coisa, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. E aí, por final, ele que promete que esse Espírito Santo viria com poder sobre eles, ele veio. Em Atos, no capítulo 2, então, fala sobre a vinda desse Espírito Santo. O Senhor Jesus sobe, olha só, a gente não consegue explicar isso cientificamente, tecnicamente, mas a gente vai vendo como que Deus está trabalhando. No capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo sobe ao céu e ele promete: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele nos batizará com o Espírito Santo com fogo. E no capítulo 2, então, o Espírito Santo desce de uma maneira poderosa. Como é um Espírito, você não vê o Espírito descendo, é um Espírito. Mas a Bíblia fala que teve um som, que era um som fortíssimo. E tinha um vento também, que era um vento poderoso, chamava muita atenção. Só que o Espírito Santo nem é vento e nem é som. Ele é o próprio Deus. É a presença de Deus descendo sobre a igreja e conferindo a ele poder que não se compra, poder que não se consegue, não vende no comércio, poder que não se adquire de uma forma terrena, de uma forma natural, carnal, vem de Deus. Mas tem gente que não crê. Isso é normal os que não creem. Tem gente que não entende. É normal quem não entende. Por que eu estou dizendo que é normal? Porque o poder de Deus é sobrenatural. É poderoso. Na verdade, apesar da gente poder receber e ser usado, a gente não sabe explicar como que é. Mas apesar de alguns até acharem assim, as pessoas ficam como que estão em devaneios e aí recebem esse poder e vão seguir assim. Não. É isso que a palavra vai ensinar. E o Espírito Santo, ele nos confere poder, mas a nossa mente, ela continua racional. O nosso corpo continua aqui na terra. E o Senhor nos usa dessa maneira. Como usou Pedro e João. Aqui ele usou para fazer, ou para trazer cura. Muitas vezes ele vai usar para ajudar alguém. Muitas vezes vai usar para levar a palavra de conforto, palavra de ânimo, palavra de esperança, palavra de salvação. Então o Senhor Jesus disse que ele veio para isso, para trazer salvação. E hoje ele usa os seus. Mas, quando a igreja traz esses benefícios para as pessoas, tem sempre alguém que não gosta. Tem sempre alguém que é usado pelo inimigo das nossas almas para impedir isso. Não estou dizendo que todas as pessoas que não gostam disso são o inimigo. Não, as pessoas que tentam impedir são usadas pelo inimigo. Aí você vai entender que isso aí, apesar de tudo isso, está tudo no controle de Deus. Eu estou aqui pelo texto que nós lemos. Os principais da cidade mandaram prender aqueles homens aí. Não foi uma prisão, vocês estão presos, vão ser condenados. Não, foi uma prisão, aquela prisão assim que a polícia chama o camarada, o infrator, ou alguém que eles acham que infringiu alguma lei, chama, dá uma chamada nele. Vem cá. Dá uma enquadrada, né? Vamos enquadrar esse cidadão aí. E ele fala para eles assim: olha, vocês estão falando desse Jesus aí. Mas olha o que vocês vão fazer. Vocês não vão mais falar. Vocês vão se calar. Vocês fiquem quietos. E aí diz a palavra que Pedro, ele toma a vez, ele toma a palavra
e fala com ele: olha, presta atenção, senhor. E eles ficam admirados, porque Pedro fala com autoridade. Por que eles ficam admirados? Porque muitos daqueles homens eram homens estudados, aprenderam a ler, escrever, se tornaram doutores. Né? E Pedro e João eram o quê? Quem lembra? Eles eram pescadores, homens simples, homens do povo, homens especialistas no pesca, homens especialistas em viver de uma maneira simples, mas que, ao que tudo indica, não tinham grandes estudos. Mas ele fala com autoridade. Pedro diz assim: olha para nós, olha para nós. Veja se nós vamos deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de vocês. De modo nenhum. Nós vamos continuar falando disso que nós ouvimos e que nós aprendemos. Eles ficam admirados, um pouco assustados com a autoridade que Pedro falava, na verdade, desafiando a palavra deles. Né? Como é que é isso? Nós somos as principais autoridades da cidade. Como que esse pescador aí, esse homem simples aí, vem falar com a gente assim? Mas assim mesmo os liberam e avisaram: se eles continuassem assim, iria mandá-los prender. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. No capítulo 5, a Bíblia fala que foram presos Pedro e João e os demais apóstolos. Então eles não estavam uma brincadeira e que cumpriram. Mas esse é um assunto para outra situação, para outra ocasião. Aqui eles foram só ameaçados. Então, a partir do texto que nós lemos, diz que eles foram soltos e eles procuraram os irmãos. E lhes contaram todas essas coisas. Isso que eu estou relatando está aqui no capítulo 3 e no início do capítulo 4. Tudo eles contaram para os irmãos. E aí acontece uma coisa, porque eles se juntam. E olha só o versículo 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram. Diz que eles, sendo ouvidos, Pedro e João, contou tudo que os sacerdotes, os principais sacerdotes e os anciãos da cidade fizeram com eles e os ameaçaram. Agora eles contam para os irmãos e diz que eles levantaram a voz a Deus e disseram: é uma oração. Eles fazem uma oração. E diz aqui que é uma oração unânime. Quer dizer, está todo mundo orando a mesma coisa. Aí fica uma dúvida, mas que não é problema para a gente não. Por quê? Dá a ideia de que eles estão orando todos juntos, falando a mesma coisa, ao mesmo tempo, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Será que é assim? Pode ser. Ou alguém está orando, talvez Pedro ou João, e os outros irmãos vão acompanhando dizendo: amém. E quando eles falam amém, assim seja, Senhor, obrigado, né? Na hora da oração, a gente participa. Às vezes na igreja presbiteriana, a gente faz isso de um modo mais comedido. Às vezes é tão comedido que às vezes o orador. Será que as pessoas estão me acompanhando? Porque em algumas igrejas, como os pentecostais, glória a Deus, amém, aleluia. Aí a gente não está muito acostumado com isso, mas sabe, isso não tem problema nenhum com isso. Mas nós no interior, às vezes, somos mais comedidos nisso, eles vão confirmar, né? Amém, Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pode falar aleluia, pode falar glória a Deus, está cumprindo a oração. Senhor, agora nós queremos te pedir por isso. Amém, assim seja. Confirmação. Não faz mal, não. A gente está orando e acompanhando o outro que está em oração. Mas eles aqui vão fazer uma oração que é um momento marcante na vida da igreja. Eu vejo, na verdade, como um divisor de águas, um momento de mudança na vida da igreja. Porque eles vão orar e a igreja
vai começar a seguir um rumo de desafios. Ela já começa assim e ela vai continuar dessa maneira. Então, o que nós queremos estar meditando na palavra do Senhor. A igreja que está pronta para seguir ao Senhor. A igreja que está pronta para seguir ao Senhor. Primeiro, essa igreja faz o quê? Ela reconhece quem é o Senhor. Veja só o que diz aqui, ó, a oração. A oração começa aqui no meio do versículo 24. Diz assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Veja que eu acabei de falar que eles passaram 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus. Você lembra quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: irmão, ensina-nos a orar assim como João ensinou os seus discípulos a orar? Sim, Jesus disse: vocês vão orar assim. E aí o resto você já sabe, né? Acho que é a oração mais conhecida do mundo. Eu acho, né? Porque eu não estou encontrando nenhuma outra religião, nenhuma outra igreja. Mas eu acho que é a oração mais conhecida do mundo, que nós chamamos carinhosamente de oração do Pai Nosso. O catecismo chama de oração dominical. Não importa. Jesus está dando um padrão da oração. Então, quando ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo: olha, você vai começar a oração com a oração, reconhecendo quem é o Senhor. Como o Senhor é poderoso. Veja que eles aprendem, porque eles estão orando dessa forma. Que eles dizem: Tu, soberano. Então o Senhor é soberano. Nós estamos tudo aqui, o alfa, o ômega, que ele é o princípio e o fim. Ele é o soberano. Ele está acima de todas as coisas. Como é que é a expressão aí? Ele é como o déspota. Ele tem todo o poder e ele decide o que ele vai fazer. Ah, mas eu não gostei disso que o Senhor fez. Ah, eu não gostei da decisão de Deus para a minha vida. Ah, eu não queria que fosse dessa maneira. Ele é soberano. Dia desse eu vi uma coisa que fiquei admirado. Um comediante. Às vezes as pessoas comuns, vou chamar de comum, tendo em vista que não são dessa linha religiosa, teológica. Comediante. Ele estava falando, porque as pessoas estão querendo exigir muitas coisas. Às vezes querem alguma coisa de Deus que Deus nem prometeu. E o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Como a gente fala assim, sério, na hora ele fica sério. Aí a pessoa fala: vou esperar o que Deus vai fazer. E aí ele diz assim, como se fosse Deus falando: meu filho, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Não, mas eu não tem mais nada não, é isso aí mesmo. Aí eu falei: meu Deus, o mediante está entendendo isso aqui que está na palavra, que eu nem sei se ele está entendendo, mas ele está transmitindo essa mensagem. O Senhor é soberano. Se ele deu, ele deu. Se ele tirou, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É ele que tem todo o poder. Tanto que ele vai dizer assim, como o Senhor Jesus ensina mesmo na oração dominical, na oração do Pai Nosso: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, não é? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está no céu, do céu ele vê a terra, ele tem o controle de tudo, controle mesmo. Agora como se conheceu, né? Aí, daqui a algumas horas vai clarear. Todo dia acontece isso, com algumas variações. Às vezes amanhece um pouco mais escuro, às vezes anoitece, às vezes fica claro até um pouco mais tarde. Mas ele sempre
vai fazendo, vai mostrando esse controle aqui, que ele tem sobre o céu, sobre a terra, o mar e tudo que realizar. É esse Deus soberano. Então a igreja está orando, dizendo, é esse aqui que nós cremos. É nele que nós esperamos. É nele que nós dependemos. Por isso que João e Pedro tentaram lá os principais sacerdotes. Vocês sabem quem está do nosso lado? Eles nem sabem o que vai acontecer com eles. Eu já até, se fosse um filme, eu já tinha falado já. Já falei que no capítulo 5 eles vão ser presos. Mas para eles não importa. Quem está com a gente é o soberano Senhor. É Ele que manda. Gostei? Ele manda. Não gostei? Ele manda. E eles vão falar sobre isso aqui nessa oração. Porque ele diz assim, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Veja que eles estão citando a palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele está citando o Salmo 2, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão citando o Salmo 2 profético do que iria acontecer, e a essa altura já aconteceu, com o servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Tanto que eles vão dizer aqui, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Quem se levantou? Herodes era o rei de Israel. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, que era, no caso, em nome do Império Romano. Mas quem tinha? Os gentios são as gentes, né? São aqueles que não são do povo judeu. Quer dizer, eles estão dizendo, olha, as pessoas que nem seguem essa fé que nossos pais já seguiram, nossos pais Abraão, Isaac e Jacó, até eles estão se metendo nisso. Até eles estão se levantando. Até eles se levantaram contra o teu santo servo. E se não fosse ainda o suficiente, e ele diz assim, e gente de Israel. Quer ver? Império Romano, o reinado judaico, os gentios, os que não são judeus e até os judeus. Sobrou quem? Sobrou quem para se levantar contra o Senhor Jesus Cristo? Todos foram então. O negócio é que muitos não entenderam, e não entendem até hoje, que era o próprio Deus. Vocês lembram daquele aquele oficial do exército romano? O céu se escureceu, teve terremotos, pedras roladas, o negócio ficou sombrio, tudo bem difícil. O camarada olha assim e fala, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, mesmo que alguém estivesse numa função de trabalho, mas reconhece, ele era o Filho de Deus. Agora preste atenção, aquilo que parece que estava tudo indo água abaixo, parece que tudo estava dando errado. Jesus já morreu, Jesus subiu ao céu. Será que ele agora abandonou os seus discípulos, os seus apóstolos? Será que ele os abandonou e agora vai acabar isso aí? Presta atenção o que eles vão dizer aqui, no versículo 28. Vou reler o 27 e continuar o 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Versículo 28. Para fazerem tudo
o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A igreja que vai ser usada por Deus, ela segue um Deus que é soberano, tem todo o poder. E esse Deus, ele tem tanto poder, porque aquilo que parece que acho que Deus fez alguma coisa errada aqui. Sabe aquele momento, Senhor, eu acho que o Senhor cometeu alguma objeção aí, algum equívoco. Não, ele não tem equívoco. Ele tem todas as coisas sob controle. O Salmo 139, que diz que Deus é poderoso de uma tal maneira que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está presente em todos os lugares. Ele conhece todas as coisas e ele tem todo o poder. Esse salmo diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados. E a gente não tem que entender isso de uma maneira comum, não. Já que eu vim aqui, então Deus determinou. Não. É saber que mesmo algumas coisas que parece que estão fora dos trilhos, e nos surpreende, Deus determinou. Sejam coisas boas, da nossa visão, né? Da nossa visão de Deus. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Tudo Ele escreveu. Tudo Ele tem escrito. Como vai ser, o que tem que ser feito. Tudo. E aqui o versículo 28 diz que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, agentes de Israel, eles foram usados, olha o que diz o versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Enquanto o Pilatos está lá dando uma de, não, eu estou sendo justo, eu lavo as minhas mãos, aquele hipócrita, aquele indecente, ardendo no inferno, vem com aquele papinho, eu lavo minhas mãos, é o povo que diz, será que é a voz do povo e a voz de Deus? Ele estava sendo usado por Deus, mas com o coração endurecido. Todas aquelas pessoas estavam sendo usadas por Deus. Eles estavam, diz aqui o texto de maneira clara e direta, fazendo tudo que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. Quer dizer, predeterminado. Quer dizer, a determinação foi previamente definida. Então, quando parece que Jesus está perdendo, quando parece que os seguidores estão indo no caminho errado, parece que as coisas não vão dar certo, quando esses mesmos que prenderam Jesus e o mataram, agora eles estão planejando fazer a mesma coisa com os seguidores do Senhor Jesus, que posteriormente vão ser chamados de cristãos, que são seguidores de Cristo, como diz o pastor Jeremias Pereira, pequenos cristos, seguir os ensinamentos dele. Ele vai dizer que agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Preste atenção que às vezes em nossas orações a gente pede pela casa, pede pelo carro, pede pelos filhos, pede pela esposa, pede pelo marido, pede pela cidade, pede pela política. Olha só o que esses irmãos eles vão dizer. Eles só falam assim, olha para as suas ameaças. A gente não tem aquela tendência, não estou dizendo que esses irmãos não são normais, não. Mas normalmente a gente vai assim, Senhor, olha o que ele está fazendo comigo. Olha o que ele falou de mim. Olha aquele polêmico. Olha para as suas ameaças. Apresenta para Deus. Não precisa pedir nada para Deus. E Deus vai fazer. Ele sabe. Ou não vai fazer. Mas ele tem todo o controle. Se ele tem todo o controle, por que eu vou ficar, Senhor? Mas você sabe que ele falou.
Entrega para Deus, só entrega. Que Ele vai tomar conta de toda a situação. E Ele vai fazer um único pedido. Naquela situação toda, eu fico imaginando aqui. Parece que aqueles irmãos, quase todos eram solteiros, né? Como o Pedro diz que ele tinha uma sogra, quer dizer que ele era casado. Inclusive pelas orientações que ele dá aos casados, aos maridos, às esposas, aos filhos, dá muito a entender que ele tinha uma família bonita, grande. Mas aqui, não é nada disso. Senhor, abençoa para que eu faça de novo outra pescaria daquela, para a gente ter mais peixe, poder até dedicar mais a tua obra. Não. Eles só pedem isso aqui, um único pedido. É o que depois Tiago vai dizer, né? Olha, vocês vão pedir, veja como vocês vão pedir, para que não seja só para desejo pessoal, para esbanjar dos prazeres e deleites dessa terra. Ele fala, Senhor, concede aos teus servos, a nós, né? Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, primeiro, o único pedido desses irmãos, que eles anunciem com intrepidez. Intrepidez é ousadia, é coragem. Por que eles pedem isso? Irmãos, quando a gente vai falar de um Deus que a gente não vê, a gente está presente aqui, está atuando, está agindo, Ele é um Deus todo poderoso, a gente vai apresentar para alguém, para cadê o seu Deus? Ele está aqui. Mas, meu Deus, eu quero vê-lo. E aí? E aí, como a gente vai falar como que Ele é poderoso? O que Ele pode fazer na vida da pessoa? Como é que vai ser isso? Por isso eles pedem intrepidez, essa coragem para falar. Me ajuda, Senhor. Como eu vou falar? Por onde eu vou começar? Irmãos, Deus faz coisas incríveis. Coisas maravilhosas. Tanto é que o livro do Apocalipse, a gente já tem definido já o que vai acontecer, o resultado disso aqui, tá? Não só em relação a esses irmãos aqui, glória a Deus, em relação até mesmo a nós, que alguém pregou para que nós estivéssemos aqui, para que nós chegássemos até aqui. Alguém pregou a palavra de uma maneira poderosa. Eu, de minha parte, veio, pelo menos meu pai, minha mãe, recebeu a palavra, minha mãe pelos meus avós, depois ela, e chegou até nós, meu pai, de uma maneira assim, extraordinária, o Evangelho chegou aqui, e alguém chegou até esses irmãos, alguém trouxe para o Brasil, sempre alguém foi usado. E o capítulo 7 de Apocalipse fala do resultado disso aí, irmãos, de irmãos que têm se dedicado. Leia comigo aí, Apocalipse capítulo 7. Versículo 9 diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes e ante o trono e se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: eis que se vestem vestiduras brancas. Quem são? De onde vieram? Respondi: meu
Ele então me disse: são esses os que lavaram, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus, e o servo de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Por quê? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja que lá em Atos, no capítulo 4 que nós lemos, diz aqui o final, que o versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. O que eles pediram? O único pedido deles, o Senhor atendeu. Aí confirma no que a palavra diz: pedi se não recebeis, porque pedis mal para esbanjares nos vossos deleites e pecados. Precisamos saber pedir o Senhor. Precisamos pedir aquilo que vai engrandecer o seu nome, que vai abençoar o povo, seja o nosso povo na fé, seja um povo ainda que está longe do caminho do Senhor e vão se achegar. Precisamos estar fazendo isso, para que aconteça o que o Senhor já predeterminou aqui no capítulo 7 de Apocalipse. Gente que vai vir de todas as nações, tribos, línguas, nações. Eu tenho aqueles povos, aqui no Brasil mesmo, quando acharam uma tribo, estava lá escondida na Amazônia ou em outro lugar. Essa tribo tem 3 pessoas, 2 pessoas, dão um nome. Desde quando tem uma coisa assim, gente que nem sabia qual é o nome desse povo aí. Qual país? Não é um país, porque, né? Você nem sabia que eles existiam. Gente que vai vir daí, gente que vai vir daqueles países que a gente nem sabia que existia. Viu? Aparece na Olimpíada, mas eles têm 3 representantes dali para mim, gente, de todos os lugares. As grandes nações, as nações que temos aqui hoje representadas, gente de todos os lugares. Mas precisamos ter a coragem do Senhor para anunciar a palavra. Enquanto isso, o Senhor vai fazendo sinais e prodígios como Ele quiser, quando Ele quiser, por que Ele quiser. Mas nós precisamos ter essa coragem, já que nós temos um Deus soberano que sabia o que ia acontecer e tem concedido aos seus discípulos aquilo que eles têm pedido, desde que esteja em conformidade com a vontade dele. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe para que a gente aproveite as oportunidades que aparecem todos os dias. Às vezes a gente não nota. Senhor, mostra a oportunidade. Mostra a oportunidade para me pregar o teu Evangelho, para que outras pessoas venham crer no teu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, em nome do Senhor Jesus, nos dê essa intrepidez que Ele deu aos discípulos lá na época da igreja primitiva. Amém?